Sabe que a gente acabou de escutar um 3, 2, 1 gravando. E a gente adora quando esse momento chega. Inclusive quando a gente toma bronca, não vai bater, o microfone faz barulho, etc e tal. Mas quer que eu te conte uma coisa? A gente gosta de fazer barulho, tá? Não sou eu, a gente mesmo. Sabe quem tá aqui comigo? Thalita Pérez. Gente, Dá boa um oi para tarde. essas meninas maravilhosas. E Simone de Azevedo França. Oi, hoje eu estou bem menininha, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, amadas. Esse aqui é mais um MamaCast, esse é MamaCast, você sabe que é para você. E toda vez que a gente vem por aqui é para te contar alguma coisa muito legal que está acontecendo, para te contar sobre os nossos planos, mas sobretudo para trazer assuntos muito relevantes para essa mesa. E hoje, não menos importante, nós vamos falar de quê, Thalita? Liderança feminina. Isso, é uma coisa muito séria, né, Simone? Seríssima, importante e sempre atual, né? Sempre Pode ser em atual. qualquer época da humanidade. Já pensou nisso? É verdade. E sempre mulheres maravilhosas em liderança, né? E agora mais. E agora mais. E depois de nós? Muitas Muito outras. mais. Muito mais. Muitas mais. Mas né? muitas mais. Mas muitas mais, porque é o que a gente quer, né? A mulherada na liderança, mas com tranquilidade, né? Existe liderança sem tranquilidade? Não. 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 Você é uma líder tranquila? Não. Você é? Não. Não. Eu nunca Não. nem fui, eu não Não, sei o que é isso. a liderança, o papel da liderança e o papel, né, da gente se sentir líder, porque tem uma diferença Pensa. entre uma coisa e outra, eu acho que ele acontece até mesmo um pouco no inconformismo. Naquela E coisa é do posicionamento. E é intrínseco de ser líder, é tipo assim, sine qua non, né? Ser líder, não ser uma coisa... Não tô falando de ser calmo, não. Tem muitos líderes pacientes, Sim. calmos, pontuais. Passivos. Nós estamos falando de Passivos passivos. também, né? Paciência é diferente de É, passividade. exatamente, nós não estamos falando disso. É o que a Carla falou. Você é inquieta com isso? Então, tem que ter aquela inquietude para você poder, inclusive, ver o movimento que está acontecendo da sua casa, que é um time, Você da lidera a sua sua empresa, você lidera, exatamente. É aquela coisa de liderar a si, né? Primeiro comigo, pode ir para alguns outros, que eu quero aquilo que eu não tenho, é um pouco mais Eu acho que a desafiador. liderança, a gente tem duas lideranças. Aquela que, de fato, ela é documentada, então uma liderança hierárquica, que Boa. não necessariamente é uma liderança de fato, né? No sentido de eu trago pessoas, eu movimento, impulsiono, direciono e conduzo pessoas, né? São coisas diferentes. São coisas Acho diferentes. que liderança, então, tem muitas camadas. Muitas. Muitas camadas. São muitos lugares, né, onde você pode liderar alguma coisa. Inclusive, liderar um movimento. Não é um cargo. Eu sempre Não é um falo isso. É. Liderança não é um cargo, não é um posto que tem nome. Exato. Eu sou líder. Não. É um ambiente que você ocupa, O famoso se tornar para ser, né? 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 Eu te dou o título, então agora eu sou. Não, eu fui e falei assim, nossa, mas ela é uma líder disso que ela está fazendo. A liderança é diferente da chefia. E você falou uma coisa que eu queria tocar, Simone. Vamos seguir um pouquinho por aí. Que é essa coisa do o que te é atribuído. O que te é atribuído. Você faz bem. Você lidera aquilo Você lidera Sim. aquilo. por Mérito, por mérito. jornada. É. Isso eu acho bacana também. Eu também E acho também bacana. Por exemplo, por ser um exemplo. por ser um exemplo. Ah, entendi. Por ser um exemplo. ser um exemplo. Por ser um exemplo, E aí você vira exatamente. líder, E aí né? você vira líder. E é interessante que tem, a gente que tem filhos, percebe que tem aquela liderança nata também e pessoas que se tornam líderes. Porque quantos cursos que tem de liderança agora? Liderança, né? Uhum. Então, e aí o que eu vejo que tem crianças que são líderes por si só e é o jeito, é personalidade, né? Então, me parece, minha impressão é que é um pouco mais fluente, é mais fácil para essa pessoa. É a mesma coisa, vai fazer uma analogia, tem um pai que é americano e a mãe é brasileira, para a pessoa que tem um pai que fala inglês e uma mãe português, fica mais fácil falar as duas línguas do que alguém que só tem um pai e uma mãe que fala português e vai fazer uma escola de inglês. Os dois vão falar inglês, mas já tem aquilo na naturalidade da casa, é como a liderança, já é natural da pessoa. Mas aí eu acho que a gente...
essas pessoas que têm essa liderança natural caem num lugar que a gente tem que tomar cuidado, Sim. né? Que é a falta é uma pedra bruta de ser lapidada. Aí é tão líder, que acaba aquela liderança Que não escuta. que não escuta, sem escutativa. Sem escutativa. Sem Você escutativa. está colocando um ponto que eu acho que vale a gente falar um pouquinho dele. Você falou, um pai que fala um idioma, uma mãe que outro fala um idioma, e essa criança aprendeu, cresceu multilingual, né? Que ela Exato, fala- bilíngue, Bilíngue, naturalmente. bilíngue naturalmente. Essa habilidade dela foi treinada. Foi treinada. Ela, ainda que tenha sido de berço, que tenha parecido até, de certa maneira, que foi natural. Mais natural, né? Foi um natural treinado, porque ela escutou um pai, escutou a mãe falando, etc e tal. Aí meu ponto é, liderança, a gente treina? Treina. Opa. Treina. E liderança você desenvolve junto com o seu autodesenvolvimento. Caminha Que é junto, um né? outro Que é um Cam- outro tipo de Vamos falar dos liderança. tipos de liderança? Vamos. Eu enxergo alguns, né? Eu recentemente fiz um curso, os 3 pilares eram exatamente liderança de si, liderança do outro e liderança do negócio. Então, só aí a gente está falando de 3 lideranças diferentes. Que se a gente Vocês- ampliar esse tripé, São vira uma muitas. árvore gigante, São De né? repente muitas. você pode ser muito boa, liderando pessoas e não tão bom tocando um negócio. É possível isso? Ou um líder bom numa coisa, ele vai ser bom em tudo. No exemplo, bom, esse é o meu ponto, né? No Ah. exemplo especificamente das pessoas, eu acredito que se você tem essa capacidade de motivar, trazer as pessoas para um propósito único ou para um caminho único, você vai tirar delas o melhor. Então, não necessariamente você precisa ser um super perito em tudo se você for um bom líder de pessoas, porque você vai trazer delas o melhor delas a favor de algo, né? Perfeito. Mas eu também Entendi. acho que você está falando, Carla, será que é um bom líder, por exemplo, uma boa líder na empresa, é uma boa líder com os filhos? Eu já vi alguns exemplos que eu não isso acho. não. Não é, Eu não é acho- porque você faz... mas ela... Nossa, ela é uma ótima líder na empresa. Imagina como mãe. Às vezes, assim, como mãe, é uma mãe que não tem uma liderança como deveria ou não. Não estou discutindo que se mãe tem que ser líder aqui ou não, Sim. entendeu? Estou falando assim, Entendi. né? Mas... Ou é uma mãe super linda, mas na casa dela, chegando na empresa, o que acontece com essa pessoa que não se posiciona igual, né? E é lógico que tudo é ambiência, Sim. o ambiente que se está. Concordo também. Que o ambiente também tem esse poder, né? Tem, total. De atuar sobre as pessoas. Então, eu vou pegar essa janelinha do atuar, o ambiente acaba influenciando, a gente não sempre fala assim, tudo tem a ver. Para filho, a gente fala, os amigos, né? A gente quer saber Ande com verde, que verde será. Ande com amarelo, amarelo será, né? Onde você está sentando, que mesas você senta. Considerando que o ambiente tem esse poder, e a gente sabe que tem, mas na verdade o ambiente é formado por outras pessoas, o ambiente sozinho não é nada, é uma coisa fria. Isso aqui é um ambiente, porque ele está formado por nós. Sim. Né? Quem chegar aqui entra ou não nessa conversa, certo? Quando a gente está falando de mulher em ambientes. Polêmico. Ela gosta de uma saia justa para em ambientes polêmicos. Vamos imaginar, uma mulher, a gente está falando de liderança. E a gente está falando de ambientes. Bom. Não faça essa pergunta para mim. Vai. Então, como é que vocês entendem que tem caminhado? E a gente não precisa ir longe, tá? Eu não quero que nenhuma de nós estique demais, né, o nosso elástico para ir para falar de lugares que a gente pouco conhece, ou que são poucas as nossas referências, ou que elas estão baseadas só em teoria. Vamos trazer para o que a gente está acostumado a viver e entender o que evoluiu da liderança da mulher nos últimos anos no nosso mundo, no nosso planeta. Nosso planeta automotivo. Nosso planeta automotivo. Ok, que é diferente, Vamos falar né? um pouquinho disso? Que é diferente. Nossa, eu já passei tanta coisa. Você é uma líder, né? É interessante porque, assim, são mais de 35 anos no segmento, então eu já vivi algumas gerações. E aquilo que a gente já sabe, por mais que a gente fale para vocês que
que estão começando agora, que estão no meio da jornada, né? Porque sou 50 a mais, né? Então, imagina o que eu vivia 35 anos atrás, né? Tem algumas coisas que, por exemplo, hoje eu não faria que eu fiz quando eu tinha 25, mas eu não tenho maturidade. Eu não tinha maturidade para entender. Falei assim, mas não tinha ninguém que me falou. Também podia ser que alguém tivesse me falado, eu não teria ouvido. Sim. Então, por isso, a AMA está aqui para isso, né? Não é para ditar regras, mas falar assim, olha, pela experiência e pelo que a gente conhece de vida, de tudo que a gente passou da jornada, que a gente conhece do segmento, há lugares e há maneiras, né, que é desafiador, porque a gente, por mais que o mundo fale da liberdade, etc., a gente tem e é uma imagem mesmo a zelar. E a gente é um exemplo também. Se você quiser se perpetuar, se né? Se você quiser perpetuar, criar se uma você carreira. quiser uma carreira, deixar um legado, isso é importante. Isso que você mencionou, assim, as pessoas me falavam tudo. Não, Isso não tinha nem internet, né? Não tinha. Sei lá. Mas isso aí não ajudou a forjar a Simone de hoje? Com certeza, é o que eu falo, tudo aquele momento que a gente vive ajudou a forjar, mas sabe aquelas coisas que a pessoa pergunta assim, mas, nossa, como é que quando você olha aquela foto, você fala, esse cabelo, por que eu tinha esse corte, quem deixou? Aqueles cortes de Chitãozinho e Chororó, né? Não, Big Maleão. Aí é o seguinte, tudo bem, é que você estava naquele contexto. Então é até sacanagem, né? Você fazer uma análise de uma foto daquele passado olhando de hoje. Entendeu? É até injusto. É injusto. O repertório da época, o repertório não conversava. Com certeza me fez forjar, etc e tal. Mas a gente hoje tem essa oportunidade de o forjar ser de uma maneira diferente. Então, o que você está querendo dizer é que adquirir as competências da liderança, teoricamente, é mais fácil hoje. Ainda mais se você tiver a oportunidade. Eu acredito nisso. De ser conduzida ou orientada ou de estar num ambiente de mulheres que possam te agregar. Vou contar um segredo. Vou contar um segredo para quem está escutando a gente. Então, a gente tem um monte de coisa para melhorar a liderança, não tem? Muitas é verdade. E sempre vai ter. E sempre vai ter. Nossa base educacional é muito... aqui agora, né? Porque eu acho que esse é um ponto. Você falou uma coisa muito importante. Naquela época, o repertório era menor, a informação estava menos disponível. Não que ela não fosse tão boa quanto ela é hoje, mas você não tinha como chegar. Não tinha acesso, Hoje tem. E é isso que é importante. Mas o que falta hoje, talvez, a gente tem que prestar atenção nisso, meninas, é querer. É querer. É sempre, né? O nosso querer é o começo. É o começo. E né? é uma coisa simples que a gente está falando aqui de informação, de acessibilidade, de acesso a elas. Gente, quando que a gente começou a ouvir falar sobre inteligência emocional? Há pouco tempo. Faz pouco tempo. Ninguém falava disso. Eu acho que quando eu tinha 20 anos, eu falei assim, sabe o que é inteligência emocional? Você tem inteligência emocional? Eu falava, inteligência não é só na matemática, do português? Antigamente, acho que a pessoa era esperta. Acho que era, né? Equilibrada. Essa pessoa é equilibrada. É boa, não tinha pensado nisso. Então, é assim, só que aí você, equilibrada, acho que eu penso assim, eu achava que era uma balança, né? Entendeu? A inteligência emocional mais profunda. Autoconhecimento. Não existia essa palavra. O auto era só automóvel. Não tinha autoresponsabilidade, autoconhecimento, auto nada. Era só o nosso auto mesmo. Então, assim, isso tudo, quando você... E eu sou uma pessoa que eu gosto de dar nomes e palavras para qualquer coisa. Eu acho legal. Evento, produto. Eu acho importante você nomear. E aí, quando começaram a dar esses nomes, você para para pensar, porque você nomeou, então o que significa isso para você? Tem que ter um significado. Quando você dá nome para as coisas, começa aquilo que tem um significado. Então, eu acho que hoje mais fácil, vamos dizer assim, não é que é mais fácil, gente, a palavra fácil é muito pequena, né? Mais viável, mais embasado acessível, e assertivo a ser uma liderança, você ter uma liderança, porque você tem exemplos, entendeu? Você tem histórias, você tem internet que vai mostrar disponibilidade de informação, né? Eu fico imaginando assim,
eu estou tentando lembrar aqui quem era uma líder de quando eu tinha 20 anos. Margaret Thatcher. Então, eu vou lembrar porque eu era muito baladeira, só tipo assim, de Rita Lee, no máximo uma Daniela eu Mercury, acho que- entendeu? Pra não- mim, ou a estadista mais incrível. Então, e a Margareth também, assim, quantas? Uma? É. A Lady Di, a gente achava assim uma pessoa, né? Mas assim, Nos diferentes papéis da diferentes liderança, papéis, né? Ou tinha até... Então, eu tô falando muito de música, tipo Madonna, aquela coisa que aparecia, porque era disruptivo, mas assim, uma pessoa que liderava o mundo, igual, aparecia essa médica agora que tá fazendo o pessoal tetraplégico voltar a ter os movimentos, tudo. Então, assim, não tinha essas coisas, assim, que apareciam. Pelo menos eu não me lembro, ou, quer dizer, tinha, Mas não tinha como ser divulgado. E assim, meninas, outra coisa. O mundo vem passando, o que a Carla falou no começo, né? Hoje, sobre a mulher, com todos os desafios que temos, é mais divulgado, a gente está mais junto, é mais aberto, é mais falado. Quando é mais falado, vem a luz, né? Quando a verdade, a clareza vem à luz, todo mundo consegue pegar um pouco dela e saber onde que está no movimento. Mas aí também eu falo, né? Aí você também se expõe mais. Aí a necessidade de uma liderança mais consciente para você saber onde se posicionar e até quando se posicionar. Isso é desafiador então, e é importante. Isso é liderança com propósito. Eu acho que liderança, no final das contas, quando a gente não está falando daquela liderança do cargo, é propósito. É propósito. Porque você sempre está vendo além, você sempre está querendo trazer as pessoas para mais. Isso é liderança. Isso é a verdadeira liderança. Isso é verdadeira liderança, né? Isso é verdadeira liderança. Quando não é só você que chega lá, porque isso não é liderança, isso é pura vaidade. né? E é bacana quando você vê que pessoas que trabalham com você agora estão em tal lugar, outro lugar. E eu acho isso bacana. Ou começou, não fez nada, aí fez uma faculdade, aí depois fez um MBA, aí estava nesse cargo, foi para outro, vem evoluindo com a empresa dentro dela ou fora dela. E aí está um dos papéis da liderança, que é o exemplo. É o exemplo. Liderar pelo exemplo, né? E eu acho que esse é o papel que a gente tem muito forte aqui na AMA, que é exatamente isso, mostrar um posicionamento, uma coerência desse posicionamento. Uma congruência. Como chegar, né? Onde se quer chegar, respeitar o próximo, né? E principalmente no caso da liderança feminina, porque a gente sabe, né? A gente, até por conta da própria AMA, a gente tem estudado mais sobre isso. A gente vive num mundo em que existe uma rivalidade feminina que é estrutural. Então, estrutural. Esse é um papel que a AMA tem quando a gente fala, né? Abrir portas e trazer junto. Pegar na mão. Eu acho que isso é liderança, porque, de novo, é fazer o outro ir além. É isso. Olha quantas camadas e quantas coisas a gente colocou da liderança aqui. Primeiro, ela é treinável. Segundo, ela está à disposição. É possível estudar para ser líder. Você também tem que considerar o ambiente onde você está. Você não pode fazer de conta que você está entre paredes. Não. Tem pessoas, local, o tipo... Porque assim, eu imagino na minha cabeça, você... ser líder é tudo igual. Não, ser líder numa oficina mecânica é uma coisa. Né? Gente, ser líder nem é igual numa equipe. Não é. Se você quer trazer o melhor de cada um, você tem que ser um líder para cada um, porque seu ponto de conexão com aquela pessoa é diferente do outro. Quem é mãe vai saber, né? Ou a conexão que você faz com o filho não é no mesmo ponto que você faz com o outro. A liderança é a mesma coisa. Exatamente. É exatamente isso. E aí, a liderança, sobretudo, conciliar as diferenças, né, também, né? É fazer as diferenças virarem soma. Complementaridade, não que é uma palavra que a gente usa bastante. Né? É juntar a diferença para transformar aquilo numa coisa que vai ser boa para todo mundo. Isso. Precisa ter coragem para liderar também, não tem? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Coragem. A coragem é para se posicionar, né?
Porque Mas liderar é a posicionar. Né? como liderar Como é liderar se é posicionar, posicionar. você precisa saber esse espaço, né? E tem um momento do líder que é um momento solitário também, não tem? Solitário. Vocês já viveram isso? Não, como eu sou empreendedora, né? Eu falo que empreender é solitário, porque. E não é triste isso, eu gosto, mas assim, não dá para estar em todas as mesas. Isso a gente não precisa estar em todas as mesas, mas eu acho que o empreendedor e o líder menos ainda. Quantas mesas eu gostaria de estar, mas não funciona, não cabe. E muitas vezes você está num outro projeto, outra coisa, você deixa todo mundo, não consegue estar com as pessoas porque te demanda tanto, né? Então é sobre escolhas. E uma coisa que é importante de ser líder, porque a palavra é bonita, né? Líder, uma impressão de poder, é forte, né? E aí, vamos dizer que socialmente, ou até para o ego, é bacana, todo mundo quer ser líder, né? Ele é líder de tal coisa, aí eu ponho os títulos todos dos C-levels todos, enfim. Mas, se você não estiver preparado, isso, porque aí vem o autoconhecimento, se não estiver preparado, se você não entender que você vai ter que lidar com pessoas diferentes, que você vai ficar sozinho, que você vai ter que falar, não, né, a velha máxima, né, não vai dar para demitir quem você não pode contratar quem você não pode demitir, né, e você vai ter que fazer isso. Algumas pessoas que inclusive te deram a mão forte para você chegar até aquele momento, mas chegou um ponto você fala assim, ó, não vai dar para ficar com você. Então assim, se você falar não, mas isso eu não gosto de fazer, aquilo eu não gosto, então não fica querendo esse negócio de sonhando de ser líder por status, por ego, porque é uma responsabilidade muito grande com o outro ser humano, né? O líder faz coisas que os outros não vão fazer. Que não vão fazer. Então, enquanto não chegarem lá. Exato. Não, é o tal da jornada. Então, assim, eu acho importante a gente estar falando de liderança e liderança feminina, porque muitas lideranças femininas não acontecem, porque exatamente pelo que a Thalita falou, porque a gente tem um monte de ainda entraves entre as mulheres, entre elas mesmas, e com os homens, e com as empresas, as corporações, o mundo, etc. e tal. E tem gente que se esconde, é uma líder ótima, que a gente sabe que é uma líder ótima. E com a rotina, às vezes você não quer ser líder porque você não quer viajar. Por exemplo. Por exemplo. E não tem como, é uma escolha e está tudo certo. Então, assim, o papel da liderança é importante. Eu acho que desenvolve muita gente como pessoa, com autoconhecimento, a gente consegue transbordar na vida do outro. Isso é missão, né? Divina. Isso é importante. Porque quem não entendeu que a gente veio nesse mundo só para servir, não entendeu nada sobre o que é viver. É simples assim. Mas, antes de tudo, ter consciência. Eu estou preparada para isso? Senão você vai meter o pé pelas mãos. Então, assim, é importante, é magnífico. Eu que sou líder, eu gosto, eu sei dos desafios todos, não trocaria, não voltaria para trás, mas as responsabilidades que isso traz, né, e as consequências que isso traz. Então, é importante. Então, e não é mulher porque você não é líder disso ou daquilo, porque eu sempre falo uma coisa. Se você tem um lar, não é uma casa. Ter uma casa é uma coisa, né? Que eu sempre falo que o homem, quando vai morar sozinho, ele tem uma casa. A mulher, ela faz um lar, né? O homem não sabe fazer lar, faz casa. E é normal, porque nós temos o poder do feminino. Então, assim, você já faz essa liderança, né? Porque liderar um lar pode ser você um gato. É difícil já. É desafiador. Pagar as contas e deixar aquilo tudo, né, em pé. E um lar com cara de lar. Lar com cara de lar. Né? Porque sempre falo que difícil. Casa é diferente de lar, gente. Eu tenho 2 filhos homens, moram sozinhos. Eles têm 2 casas. Eles não têm um lar ainda. Não, ainda não tem. Eles têm casa. Ainda não tem. Eles têm casa. Você vai lá, você vê que é uma casa. Você entendeu? Eles vão construir. Exatamente. É agora diferente. Você está falando de uma coisa que a gente estava falando de empresa, né? De ambiente, do outro, de time, né? Porque liderança passa no mundo corporativo do trabalho, necessariamente, uma hora ele vai passar pelo time. E quando a gente fala da liderança da gente mesmo, com a gente, da autoliderança? Também precisa de muita coragem. Essa, para mim, é a mais... Quer falar? Essa daí, complexa. Cara, o líder de mim. Eu quero acordar todo dia às 5 horas da manhã para ir malhar. Eu quero falar não. Eu quero falar não. Essa, para mim, é realmente a mais complexa. É a mais complexa. E não quer dizer, e a liderança verdadeira começa com a nossa autoliderança, mas não quer dizer, porque assim, eu já vi histórias e já vi,
líderes excelentes com uma vida da liderança dele péssima. Eu Saúde já vi o contrário péssima. também. Saúde péssima, a pessoa que ela não liderava ela. E o contrário. Então, assim, É. não é assim, quer dizer, ai, quem tem uma vida plena, a pessoa ordeira, não sei o que, é um excelente líder. Não quer dizer isso. É o lógico, é o que encaminha, mas não é uma verdade. Não é. Aí ela não tem os skills de se conectar com os outros, sei lá. Ela é ótima na gestão da vida dela, na liderança dela mesma, a tal da autoliderança. Eu acho que ela é Foi no mais coletivo disciplinada do que líder, né? Tem É, uma isso aí. disciplinada. Verdade. Porque eu acho que o Deve ser liderar a conforme si virginiana. mesmo... Conforme virginiana. Né? O liderar a si mesmo, ele tem um ponto que é, inclusive, você reconhecer suas fragilidades. Você tentar evoluir nessas fragilidades, né? Fazer com que elas não sejam um empecilho de evolução. Então, para mim, o liderar a si mesma É o mais complexo. É quando a gente... É muito louco isso, porque é quando a gente se posiciona realmente no mundo e, na sequência, aparece o propósito. É uma coisa impressionante. Repete isso de novo e explica. Faz todo sentido. Não é? Fala de novo. Essa Thalita tem Não, as duas coisas, disciplinada e líder dela mesma. Exatamente. Thalita, Talvez a gente ainda... Não, eu acho que são processos, né? E processos, eles nunca terminam, em tese, né? Quando você fala lá de melhoria contínua, então você vai sempre para outro nível, outro nível. E quando acabou o nível, né? O dia que Jesus te chamar. Mas o que eu digo dessa questão da liderança, porque assim, a mulher, ela vive uma rotina desde a hora que a gente nasce de muita cobrança, de muita expectativa. Então, nós nascemos, a mulher, ela tem que fazer isso, ela tem que ser mãe. Não. Tem que casar. Tem que casar. Não. Tem que nada. Não, você não tem que. Se você, dentro dessa liderança de si mesma, encontra essa vontade de ser mãe, essa vocação. Tem mulher que não tem vocação para ser mãe, tem mulher que não quer ser mãe. Mas a hora que você se encontra quanto ser, porque muitas vezes... Gente, eu tô super filosófica, né? Mas no dia certo. Porque muitas vezes a gente é muito mais do que o outro espera, do que a gente gostaria, do que nós gostaríamos de ser. Tem que ser a cabeça bem boa. Tem que ser. Não, eu nunca. Eu demorei para ser um pouco essa pessoa. Eu não sou, mas quando eu comecei a fazer terapia em 1830, mais ou menos, então a minha terapeuta falava que eu era lua, que eu só refletia os outros. Então, assim, eu queria criar. Não, três primeiras sessões, entendeu? Assim, queria atender a expectativa, ter aquela coisa de a gente quer ser amada, sei lá, e aí vai embora. Mil né? coisas, Freud, né? Jung, esse povo todo deixa a gente doida. Mas, quando ela falou aquilo, eu falei, é isso, você querer atender a expectativa. E aí, quanto antes vocês jovens entendem isso, não precisa chegar aos 50 anos, que a gente fala 50 anos, a gente não liga porque ninguém fala nada, porque eu não ligo mesmo. Tá bom, tá bom. A gente tem um senso, né, do ridículo de algumas coisas, mas a gente não se apega. Tô fazendo as coisas para agradar alguém, para isso, né? Hoje você consegue falar não consegue? Não. Falar não é uma coisa muito... Porque o não, ele é libertador. É uma frase séria. E o não é assim, não. Eu vou falar não e eu não quero nem explicar por que eu tô falando não. É não. Não, e assim, um não para o mundo são vários sims pra gente, né? Exatamente. O não, isso é liderança de si. Ele vira uma posição de sim para você. Pra gente. E é o que importa. A pessoa mais importante do mundo, quem é? É isso mesmo. É engraçado isso, porque eu falo sempre para as crianças, né? Eu falo, a gente tem que se amar em primeiro lugar. Sempre. Então, aí eu fico, Theo, tem que se amar em primeiro lugar, filho. Eloá, tem que se amar em primeiro lugar. E aí o Theo é muito ligeiro, ele vira para mim e fala assim, mãe, quem você ama em primeiro lugar? Num momento aleatório, né? Não depois dessa conversa. Não depois da aula. Óbvio que eu respondo, vocês.
Aí ele fala, mas você me falou que eu preciso me amar em primeiro lugar. Eu falo, quando você for pai, você vai entender. Porque então, enquanto você não é pai, é você em primeiro lugar. Mas se você só entende depois, mas não tem a ver com você deixar de ser aquilo que você... Ou de se amar, né? De se amar, exatamente. Eu acho que aí a gente entra num outro ponto, né? A liderança de si, ela tá sempre muito coligada ao auto-amor, ao autocuidado. Então, e são movimentos de evolução. Então, quando você começa, de repente... eu vou falar de mim especificamente. Comecei lá, estava gordinha, não estava feliz, vou me cuidar. Comecei pelo outro, pela estética. Você começa a se cuidar talvez pelo outro. Na hora que a minha ficha caiu, que eu entendi, eu falei, não. Primeiro, é para eu estar bem comigo mesma, com o meu corpo. A estética, ela vira o último ponto. Hoje eu treino 0 por estética. Eu treino porque eu quero ser uma velhinha que consegue levantar e fazer as coisas. E aí, agora que você vai entendendo essa necessidade da evolução do seu corpo, da sua mente, do seu autodesenvolvimento, as coisas vão fazendo sentido. Precisa sentir para fazer sentido, né? É isso. E aí você está falando de uma autoliderança que não tem culpa. Não. Tem culpas? Tem culpas. Tem culpas. Depois você processa e, né, vai diminuindo essa culpa. Mas ser mulher já vem com culpa. A gente falou tanta coisa boa até aqui, né? Então, talvez a gente pudesse deixar umas dicas daquilo que a gente trouxe de aprendizado até agora. Tem mais ainda para aprender, mas a gente aprendeu, né? A gente foi sacudida já, né? E aí, para quem está começando agora, para quem está numa jornada que quer buscar liderança, parceira nossa, assiste a gente, associada, ou quer ser... Venham ser. Venham ser. Que dica a gente dá para ela ficar cada vez mais próxima desse lugar, se ela quiser? Importante é o que eu falei. Dizer. É o que eu falei. Se você quer, ok, não precisa, porque é modinha, todos os mundos temos que ser. Não, se você quiser, se ela quiser faz sentido. Isso é um desejo. E pode ser que não seja um desejo hoje, mas seja depois. Depois, então, E tá tudo bem. Exatamente. Tudo bem. Sempre tá tudo bem, gente. Dica, vamos fazer assim, tipo, pá. Eu tenho 2 dicas. Vai, Thalita. Primeira dica é se associe a Ama e leia os nossos e-books. Verdade. Porque esse foi um tema que a gente cuidadosamente curou, isso, né? E trouxe de uma forma um pouco mais resumida, falando bastante da liderança feminina e do protagonismo feminino. Então, essa é a minha primeira dica. Segunda dica, confie numa mulher, se apoie numa mulher e ajude uma mulher. Esse, para mim, é um ponto que tem feito, assim, muito sentido. Tem mulheres que passam rasteira em outras? Tem. Homens também. Mas tem homens também, entendeu? Então, em primeiro lugar, eu acho que se a gente quer estar junta e construir um movimento que faça a diferença, nós estamos cuidando de um mercado especificamente, né? Exato. Então, vamos falar aqui do nosso mercado, do mercado automotivo. Seja amiga de uma mulher, influencie uma mulher, cuide de uma mulher, né? Seja honesta com uma mulher. Seja honesta com uma mulher, facilite as coisas para uma mulher, facilite para o homem também, para o ser humano é importante, mas assim, vamos cuidar uma das outras, porque assim, esse eu vejo que é um ponto que a gente precisa tratar muito. E ao mesmo tempo, quando você eu vou falar de nós aqui, né, que são histórias muito diferentes. Que se cruzaram, né, muitos anos de mercado, mais de 100, se nós juntarmos as 3, Senhor. Senhor. Né? E a gente se cruzou no meio do caminho da vida profissional, nós estamos falando de um mercado profissional, muitas vezes. E em momentos a gente esteve mais próxima, em outros momentos mais distantes, e nos reencontramos por um propósito, que é a AMA. E hoje, vocês...
e sem puxa-saquismo, gente, são duas grandes inspirações para mim. Porque eu vejo elas me estendendo a mão. Então, muito mais experiência em muitas coisas. E quantas vezes eu chamo as duas e falo, o que eu faço? E assim sucessivamente, porque às vezes a gente tem outras histórias e outras experiências que podem contribuir naquele momento em que você tem uma fragilidade. É verdade, Thalita. E esse é o ponto que, assim, mês das mulheres, a gente está falando sobre isso, eu acho que a gente tem que falar sempre sobre isso. Cuide de uma mulher, incentive uma mulher, né? E se apoie em e uma. se apoie em uma mulher. Verdade. Essa seria a minha dica. Grande dica. A minha dica são as duas dicas da Thalita. A terceira dica eu faço as palavras da Thalita. Na verdade, é um pouco diferente falando a mesma coisa, e eu sempre falo isso as pessoas que me ouvem em qualquer outro lugar, aqui na AMA, eu sempre falo, transborde na vida do outro. E quando você vai transbordar na vida do outro, a gente só transborda igual uma hidrelétrica, né? Ou quando vaza, transborda, é porque tem a mais, encheu. Então, assim, se encha primeiro, cuide de você, se encha de conhecimento, de amor, de gratidão. E aí, quando você transborda na vida da outra, você está ensinando, você está dando a mão, você está apoiando, entendeu? E eu não estou falando assim de frases de efeito, de ser... Faça isso mesmo, porque isso faz diferença, porque fez diferença na minha vida. E assim, tem muita gente assim que eu estendi a mão, estendo, estando na empresa com a gente, não estando. E quando eu fui convidada por elas, a realidade da onde eu vivo é tão diferente que eu falei, não, eu preciso entrar nessa para falar assim, ó, dá para ser aquela realidade da onde a gente vive. Eu não estou falando realidade de financeira, nada disso, estou falando realidade de empreender, de estar no mercado automotivo. Então, assim, vir para a AMA é muito importante, sem fazer o jabá de novo, mas já fazendo o que é importante, que tem coisas que a gente só vai poder estender a mão para vocês se vocês estiverem efetivamente aqui dentro, senão a gente perde o lastro, a gente não consegue, né? Não consegue, então isso é importante. A Simone tem outra dica. Dica de sexta-feira. Dica de sexta-feira. As minhas dicas de sexta-feira, que vai voltar firme e forte agora. Passou o período de férias, carnaval, né? Gente, parece besteira, mas é importante e é sério isso. E muita gente fala isso pra mim. Esse dia eu recebi um áudio de uma amiga minha falou assim, eu não tava bem, eu fiz o que você falou. Não existe mulher feia. Existe mulher sem batom. Você passa um batom, pode ser um batom, como a Thalita fala, um silicone que só brilha, entendeu? Pode ser um batom à la Carla. Eu cheguei, estou aqui, porque o batom é a tua identidade. E ele meio que mostra o humor, né? Do teu humor. Ó, hoje o meu é nude todos os dias. O meu não é, gente. O meu não é. Mas assim, agora de verdade, é aquele negócio. A gente sabe que não é fácil. A estética é cara, cuidar, a gente gosta de coisa, a gente é mulher, um monte de coisa, mas um batom. Se você passar um batom, se olhar no carro, muda tudo. Você tá no carro, chega no lugar, fala, deixa eu passar um batom. O batom, o ato de você passar, de você encostar um objeto no seu corpo e você fazer aquilo pra você, olha o ato. Tão simples, tão simbólico. Tão simbólico, muda muita coisa. Nós vamos trazer a Carol aqui para falar sobre o batom. Carol, eu sou apaixonada pela Carol. Ela estava lá no Ama Next, eu amo a Carol. Então, não existe mulher feia, existe mulher sem batom e você é linda. Passe o seu batom. É isso aí. Bom, a dica que eu deixo... as dicas da Thalita também. As duas da Thalita, mais a da Simone. Mas eu acho que um líder, né? Um líder ou uma líder, ele tem que saber ouvir. Tem que prestar atenção. Ele tem que prestar atenção 360. Ele tem que saber ouvir do lado, com os pares, na casa. Não sei onde vai ser exercida essa liderança, mas ele tem que saber ouvir, né? E tem que ler. Porque acho que escutar é um jeito de aprender, é um jeito de calibrar seu julgamento, porque não pode partir só de você o julgamento, então você tem que... É meio a coisa do juiz, né? Ele escuta o promotor, ele escuta o advogado, ele tem que escutar todo mundo antes de definir uma sentença. E eu acho que liderança é isso, porque a gente passa a maior parte dos momentos da liderança
ensinando alguém, treinando alguém, capacitando alguém, mas imprimindo sentenças. Sentença no sentido bom, não no sentido ruim, porque o líder tem o poder de decidir. E ele tem que ser cabeça boa para decidir, ele tem que levar em conta. Então, ouvir é importante, ler no sentido de estudar é muito. Você tem que ser um consumidor de conteúdo para enriquecer cada vez. Eu gosto muito dessa palavra, repertório, de enriquecer seu repertório para te deixar cada vez mais tranquilo também. Tem uma parte, inclusive, que era a outra dica que eu ia dar, que é, além disso aqui, que é meio racional, que é escutar e ler, você também, como líder, você não pode esquecer seu instinto. Aquela E nós mulheres temos um instinto que tem tipo, não ouvir. Nega isso, aquela coisa de falar, tudo me diz que é para ir por aqui, mas algo me diz que ninguém consegue explicar o algo, então isso ouça também, o algo. Ouça o algo. Eu deixaria essas duas dicas. Nossa, fomos muito Capricha, seja lá qual for a sentença de líder que você tiver que dar, faça isso com consciência e conhecimento. E se por algum motivo você precisar de algo mais, acredita, porque existe luz também, né? Existe luz também. Existe energia, sim. E existe energia, né? É isso. Coisa linda, né? Coisa linda. E aí a AMA tem um tanto de coisa, Simone? Tem um tanto de coisa, gente. O que é o nosso tanto de coisa, além das três lindas? Além de nós três, bem modestas, né, gente? Além de nós três, você sabe que eu vou te falar um negócio. Eu vou falar para elas, eu também. Venha, que nós temos que estar aqui, ó, unidas. A gente já está fazendo tanta coisa que nós temos que fazer lista. Sabia disso? Porque a gente já não consegue mais decorar tudo que nós estamos entregando para as nossas amadas maravilhosas. Tem a idade também. E pensa. Mas olha só, você está assistindo um AmaCast. Em abril agora a AMA vai fazer 2 anos. Vai. Então, e olha quanta coisa. Um ano. É 1 ano, é verdade. Já passou de tal forma que parece 2. Então volta de novo. Então volta. Em abril agora, né, Simone? Vai, em abril agora. Em abril agora a AMA vai fazer 1 ano. E precisa de lista já. Ele já está precisando de lista. Gente, então, na minha cabeça parece que faz tanto tempo, né? Parece que faz muito. É que é muito intenso. É muito intenso. Eu sempre falo, né, gente? Para mim, a AMA é um abraço. Ela é mesmo. Aí o coração, ó. O coração, olhem bem. Um abraço e a pessoa aqui em cima, um coração com abraço. Então linda. É isso. Mas a gente quer contar. Conte. Então eu vou ler minha lista. Leia a lista. AmaTalks, que é um evento presencial, você fica de olho, você sabe que você tem que ficar de olho em tudo que a gente faz nas redes sociais, porque a gente vai te avisar. E o AmaTalks vai acontecer aonde, gente? AmaTalks, teremos AmaTalks na Autop. Casa Ama. Na Casa Ama. Volta de novo. Eu confundi. E a gente tem o AmaTalks, que é um evento presencial, que acontece aonde, gente? Casa Ama. E Casa Ama vai ter Garden. Mas tem casa agora, tá bom? Sim. A AMA agora tem uma casa. E é um evento presencial. E a gente avisa nas redes sociais. E as associadas nós também avisamos pelas comunidades, né? Pela comunidade. Ótimo. Né? Aí o AmaCast, que a gente está falando aqui, são muitas comunidades, comunidade do livro, comunidades de influenciadoras, de network, das founders e tudo mais. A gente tem uma parceria, a gente está com 7 já, parcerias extraordinárias. A gente tem advogado, assistência médica, seguro-saúde, seguro de automóvel. Que são benefícios para as associadas. Benefícios para as associadas, que em alguns vocês nem pagam nada, e outros pagam um valor bem pequenininho. E você sabe, né, que você tem que ficar de olho na nossa agenda. Uma vez por ano tem um eventaço, né, Simone? AMA Next, que o ano passado foi em novembro com a Cris Arcangeli. Agora, este ano, nada mais, nada menos que segredo.
Não provoque a cor de rosa Só choque. que nada mais que segredo. Mas nós já temos data que em breve divulgaremos, certo, Carla? Novembro, novamente, já tem data. tem tudo. E vai ser em tudo. novembro. Vai ser em novembro. E a gente está preparando. Fora isso, a gente tem parceria com um monte de gente bacana. Muita coisa para acontecer esse ano. E importante, esse ano 2026. Todas as feiras regionais estaremos. Todas as feiras regionais estaremos. Na Autopar vai ter coisas maravilhosas, que vai ser logo agora em maio. Teremos uma sala, um auditório, na verdade, 100% da AMA em parceria com o pessoal da Autopar. Um beijo para Marcela Jung, para o Kevin, gente muito do bem, e que estão acolhendo a AMA lá com o maior amor. E nós vamos levar muito conteúdo e mulheres extraordinárias lá. E aí vão ter feiras no segundo semestre, vamos ter Conecta, vamos ter ao top e assim por diante. Vários eventos, certo? Isso, que vamos estar. Eventos até que o pessoal talvez não esperasse que a gente fosse, mas fomos convidadas, né, Carla? Exatamente. E nós estaremos e vamos divulgar nas nossas redes É sociais. isso. E a gente sempre vai contar para vocês, para elas todas com antecipação, porque vocês vão em todas, tá? Isso. Às vezes a gente não vai conseguir levar todo mundo, mas o que a gente conseguir, nós vamos. E tá? eventos que são nichados para nós mulheres. A gente, que não é a AMA que está fazendo, mas a gente vai proporcionar, porque a gente está conectada com essas outras associações ou outras organizações de mulheres, para a gente sempre estar levando algumas de vocês para lá. É certo? isso. Se você está interessada em ser uma Amada. amada, você liga pra gente, entra na comunidade. Você pode entrar na comunidade direto pelo link que está no Instagram, mas se você tem interesse em ser uma central da AMA no seu estado, na sua região, o caminho é o mesmo, é só falar com a gente. E tá para bom? se associar, amaoficial.com.br/planos. Isso. É um valor simbólico. Simbólico. É um valor totalmente simbólico. Ó, dependendo da marca do batom, você comprar 3 batons, não dá a mensalidade do ano. Não dá, não. Certo? Não dá mesmo. Isso mesmo. Ó, muita novidade, muita coisa acontecendo e muita coisa que já não é mais novidade e que você pode usufruir. É isso. Então é ir lá? Vai lá? Vai Como lá. que fala? Só vem. Só vem. Só vem, Porque só nós vem. somos um abraço. Nós Somos somos um abraço. Só vem. Só vem. Vem. Um beijo para vocês, amadas.